Isso aqui foi uma pergunta de prova no curso de formação de pastores da Igreja Nova Vida. E muitos foram reprovados, porque não sabiam qual era a regra de ouro do Evangelho. Você hoje vai descobrir. É por aí. Está dentro desse texto aqui, que nós vamos ler. Vamos orar. Pai querido e amado, Tu és um Deus bom e fiel. Amém. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso momento, os nossos medos, as nossas dores, os nossos desafios. Que a Sua palavra, Pai, venha gerar fé. Amém. E fé que opere milagres na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a língua portuguesa, ela tem alguns verbos que são pegadinha para nós. Agora mesmo eu fui conjugar um verbo aqui na hora da oração e eu capeguei, né? Porque tem uns verbos que são uma pegadinha. Essa semana eu assisti ao vivo, não é? A repórter, a âncora perguntando: Fulano, você está me ouvindo? Ela: eu te ouvo. Ele falou: eu te ouvo. Ela, quando viu a mancada que ele deu, né, ela disse: você está me ouvindo? Ela fez. Aí ele disse: sim, eu te ouço. Então tem uns verbos, queridos, que são difíceis da gente conjugar, né? Intermediar. Eu intermedio. Tem uns verbos que a gente tem que pensar na hora de conjugar. Estou falando isso aqui, querido, porque Jesus, quando deu a regra de ouro para os discípulos, a regra de ouro foi determinada pelos autores, querido. Não está escrito, essa é a regra de ouro. Mas isso foi determinado por aqueles que estudavam o Evangelho, que falavam do Evangelho, então meditavam, e aí isso ficou cognominado, né? A regra de ouro do Evangelho. É um único versículo que determina, né, que Mahatma Gandhi já dizia: com apenas esse versículo o Evangelho pode ser pregado. Amém, querido? Amém. Por isso que ele tem esse título de regra de ouro. Jesus, quando deu a regra de ouro, ele não deu só para os discípulos, deu para a gente também. Ele pediu, queridos, para nós, para os discípulos, 9 verbos que são difíceis de serem conjugados na prática. São difíceis de serem conjugados na ação, né? Na execução. Todo verbo, ele pede alguma coisa. Todo verbo tem uma intenção por trás, né? Pede para você fazer alguma coisa. Então, eu quero que você preste atenção que um tem ligação com o outro aqui. E o último deles é o que é chamado regra de ouro do Evangelho. Tá aí uma coisa para você aprender e pegar um crente cheio de marra que chega para você e se diz que é espiritual, cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Aí você dá uma rasteira nele e diz: então me diga qual é a regra de ouro do Evangelho. Aí ele vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Presta atenção, querido. É só seguir a Bíblia. Aliás, eu não li o texto, né? Olha aí. Lucas 6, 27 a 31. Lucas 6, 27 a 31. Você sabe, queridos, que Jesus ele teve um tempo de grande popularidade. E depois ele começou a passar por um período que ele começou a ser perseguido. A popularidade. Você lembra que muitas vezes, quando ele operava o milagre, não contem para ninguém. Vai em casa e conta. Por quê? Porque foi um período que ele começou a sofrer a perseguição dos fariseus. Não só ele, como também os discípulos dele. E por fim ele teve um período que foi o período da paixão dele. Então,
aqui Jesus está falando assim: digo, porém, a vocês que me ouvem. Ele está falando para os discípulos dele. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. Ore pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Todo que lhe pedir alguma coisa, dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Está aqui, queridos, a regra de ouro do Evangelho. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso é um desafio, minha gente. É um grande desafio. Pai querido e amado, fala conosco, usa a tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu dizia, Jesus aqui pediu 9 ações, né? Ele utilizou 9 verbos para nós praticarmos. Nós que somos discípulos dele. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém. Primeiro deles, eu vou repetir, tá, queridos? Porque um por um. Amem os seus inimigos. Tem sempre um que diz: eu não tenho inimigo, então espera um pouco. Amem os seus inimigos. Segundo, façam o bem aos que odeiam vocês. Terceiro, abençoem aqueles que os amaldiçoam, aqueles que praguejam sobre você. Quarto, orem pelos que maltratam vocês. Orem por aqueles que vos caluniam. Você sabe que tem gente que fala mal de você? Ore por eles. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ninguém diz amém. Ao que lhe tirar a capa, deixe que ele leve também a túnica. Diga a mensagem: diz, aquele que te tirar a camisa, dá para ele o seu melhor casaco. Esse que você está vestindo hoje, porque hoje está frio. 7. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. 8. Se alguém levar o que é seu, não peça devolução. Amém. Já emprestou dinheiro, meu irmão? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Queridos, são 9 verbos, são 9 ações, são 9 coisas que Deus nos pede, que são extremamente difíceis de serem praticados. Em qualquer lugar, até no meio da tua família, na tua casa, no teu local de trabalho, onde você mora, até na igreja. Amém, querido? Amém. Presta atenção aqui, né? Ele disse: façam aos outros. Façam aos outros. Quem são os outros? Presta atenção, querido. Ele estava falando com os discípulos. E esses outros aqui é aqueles que tinham feito exatamente tudo isso contra os seus discípulos e também contra ele, né? Os outros aqui, aqueles que tinham feito tudo isso, aqueles que odiaram, praguejaram, perseguiram, maltratados. Presta atenção, querido, que nós, como discípulos do Senhor, também passamos por isso hoje. Estou falando besteira aqui, minha gente? Não. Nós também, que seguimos ao Senhor Jesus, muitas vezes somos maltratados, somos perseguidos, somos ofendidos,
Pessoas jogam praga sobre nós, falam mal de nós, inventam coisas, caluniam, né? Nós que somos discípulos aqui, vivemos isso. Quem aqui já não se viu vítima de alguém, né, que te enganou, que te perseguiu, que te lesou? Em geral, querido, nós que somos humanos, tem humanos aqui? Amém. Nós que somos humanos, a nossa vontade é virar as costas para essas pessoas. Se elas nos perseguem, se elas nos atacam, se elas nos ofendem, se elas não gostam da gente, nós, como seres humanos que nós somos, a nossa vontade é virar as costas. Nunca mais fulano bota o pé na minha casa. Quero nem saber de ciclano. Vou pagar com a mesma moeda. Silêncio na igreja. E é aqui, queridos, que Jesus nos dá, vamos dizer assim, a regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Amém. Por que se chama, querido, regra de ouro? Porque essa regra, quando é praticada, ela muda qualquer tipo de relacionamento. Hoje se fala tanto de relacionamentos. Relacionamentos às vezes são difíceis? Sim. Não, tudo fácil. Mas essa regra é chamada de ouro porque ela, quando é praticada, na prática, ela muda muita coisa ao redor. Amém? Amém. Só que isso exige de nós, discípulos do Senhor, né? Hoje os discípulos do Senhor estão aqui. Amém. Vamos falar a verdade, querido. Na nossa humanidade, nós precisamos de uma força sobrenatural e absoluta de Deus para fazer isso. Porque a nossa vontade é muito frágil. A nossa vontade própria não consegue fazer isso. Se o Espírito Santo não nos ajudar, e nós estávamos aqui no início clamando pela presença do Espírito Santo, né, a gente não consegue. Quem aqui diz assim, não, eu consigo. Se levanta, queridos, que a gente vai tacar alguma coisa em você. Porque, queridos, vamos falar a verdade, isso aqui é muito difícil de ser praticado na nossa humanidade. Com a história que a gente tem de vida, com aquilo que a gente passou, com as feridas que nós temos, as marcas que coisas deixaram na nossa vida, fica muito difícil de praticar isso, a não ser por uma ação sobrenatural do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Essa aqui é uma palavra para dia de ceia. Uma palavra para quem está caminhando para Jesus. Não é? Se não tiver o Espírito Santo, querido, outro dia a gente estava conversando aí em um grupo, se não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue prevalecer sobre a nossa carne. É verdade. A gente não consegue prevalecer sobre o nosso temperamento. Quem aqui tem coragem de dizer, como eu tenho um temperamento difícil? Tem alguém aqui? Eu tenho um temperamento difícil. Quem é que aqui que diz? Quem é que eu tenho um sangue que é quente? Nem? Como eu dizia, queridos, se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue prevalecer sobre as feridas que a gente tem, as marcas que pessoas deixaram. Na sua vida tem pessoas que deixaram marcas negativas?
E aí a gente não consegue tratar os outros, como Jesus pede aqui, porque só se Deus me ajudar, só com a ação do Espírito Santo. Por isso é que Jesus enviou o Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém. É por isso, querido, que os primeiros discípulos disseram, é muito duro esse discurso. Porque nesse tempo que eles falaram isso, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Diferente de nós. Amém. Que hoje temos um Senhor, um Salvador, Glória a Deus. e ainda temos um ajudador, Amém. que é o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Mora muita gente dentro de você. Glória. Graças a Deus. Jesus está no teu coração, o Espírito Santo está com você. Amém? Não saia da graça. Amém. Tem hora que você é provocado, você é atiçado, né? Mas não saia da graça, permaneça na graça, não é? Por isso é que os discípulos disseram que era duro o discurso. Por isso é que Jesus deixou para nós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem gente que pensa que testemunha de Jesus é só aquele que prega. É aquele que ora, que faz milagres acontecer. Uma pessoa, queridos, que pratica essas ações, esses verbos que estão aqui, às vezes nem abre a boca, ela também está operando um milagre. Amém. Amém? Ela está praticando a regra de ouro que é tão difícil. Especialmente, queridos, essa palavra, especialmente nós que trabalhamos com gente. Quem é que trabalha com gente? Convive com gente. Você reparou que as pessoas estão trabalhando, aliás, estão convivendo hoje com cachorro, com gato, com passarinho, com peixe, com periquito, porque eles não nos dão trabalho. Amém? Você xinga ele, depois chama ele, ele vem na mesma hora. Então, queridos, essa é uma palavra, regra de ouro, era para uma palavra se colocar no comércio. Era uma palavra para se colocar numa igreja. É uma palavra para a gente colocar na nossa casa. Na nossa família, quando ela se reúne. Amém, querido? Duro esse discurso. É Jesus. Então, querido, não vou esticar mais nada, porque a palavra já fala tudo. Trazendo essa palavra, querido, para as palavras de Jesus, para nós, né, a gente pode fazer várias aplicações. Talvez nesses dias, querido, você também tenha sofrido discursos duros, difíceis de engolir, palavras que são dirigidas à sua pessoa. Estou indo para o outro lado aqui também. É um desafio por um lado, porque abençoar, orar, tratar como gostaria de ser tratado é um desafio. Mas é um desafio também quando do outro lado vem contra nós. Palavras duras, queridos. Palavras que nos sentenciam, palavras que nos excluem, palavras que nos desvalorizam, palavras que nos derrubam, palavras que nos desanimam. Amém, querido? Amém. Palavras que magoam. Essa é uma hora que a gente também precisa muito da presença do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Para a gente conseguir conjugar esses verbos aqui, praticar essas ações no poder do Espírito Santo. Mas é assim, queridos, praticando o que Jesus pediu, é que a gente se transforma em luz do mundo. Amém. É assim que a gente se transforma em sal da terra. Amém. Amém? E eu estava pensando agora mesmo, né? Essas palavras da regra de ouro, a regra de ouro é só o versículo 31, querido. Faça aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Queridos, essa é uma frase
que a gente devia copiar 50 vezes. Lembra você que era lá da tia Terezinha? E você fazia besteira, ela vai escrever 50 vezes isso. E você ficava depois da hora escrevendo. A repetição é educação, queridos. Amém, queridos? Essa é uma palavra que a gente devia escrever no nosso coração, escrever, ficar. Façam aos outros, né, aquilo, o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso aqui é o Evangelho. Amém. Amém, queridos? Amém. Então a gente vê por aí muita gente, em nome do Evangelho, falando tanta besteira, agredindo tantas pessoas, não é? Que a gente fica pensando, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que estão pregando? Amém? Amém. Então, essas palavras, elas têm poder de mudar, como eu falei, ela muda qualquer tipo de relacionamento que a gente está vivendo hoje. É claro que ela tem um preço que às vezes é caro. Ficar calado quando você ouve o que você ouve, orar, abençoar, ainda levar uma roupinha. É um desafio muito grande para nós, queridos. Mas elas têm esse poder. Não é, queridos? Nós estamos dizendo que o mês de julho é um mês do impossível. Amém? O impossível, ele pode nos atingir na saúde, na vida financeira, nos relacionamentos familiares. Amém? Nos milagres que podem acontecer na nossa vida. Amém? Então, nós hoje que estamos participando da mesa do Senhor, essa palavra a gente nem precisa falar muito. Só ler isso aqui, já deixa o nosso coração, caramba, eu não tenho a menor paciência com fulano. Tem alguém assim? Amém? Às vezes é dentro de casa, às vezes é na família, às vezes é até na igreja. Lá vem fulano, já sei qual é a história. Isso não acontece com você não, né, meu irmão? Então, queridos, que a gente reconheça. Eu tenho que reconhecer, queridos. Se o Espírito Santo não me ajudar, eu não consigo. Quem é que tem coragem de dizer? Se o Espírito Santo não me ajudar, eu não consigo. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Aí a gente precisa de muito óleo, minha gente. A gente precisa de muito azeite. A gente precisa de muita unção. A gente precisa de muito trabalho com o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo. Em geral a gente fala com Jesus, em geral a gente fala com o Pai. O Pai, a gente também tem que falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Olha quem vem ali, Espírito Santo. E eu não vou poder disfarçar que não estou vendo, porque eu já vi. Amém, queridos? Queridos, essa mensagem é fruto de coisas que eu vivo. Né? Coisas que eu vivo. Eu digo, caramba, tem horas que não tenho a menor paciência. E lá vem fulano, tem que falar com fulano. Aí vai me perguntar, eu vou ter que contar tudo outra vez. Amém, queridos? Amém. Falta óleo. Falta o azeite. Qual é o melhor azeite que existe? Extra virgem. Nós precisamos muito do azeite do Espírito Santo. Amém, querido? Quando a gente ora, a gente está buscando o Espírito Santo. Quando a gente canta, a gente está buscando o Espírito Santo. Quando a gente tem a paciência de ouvir uma pessoa, a presença do Espírito Santo está ali, né, queridos? E é essa regra de ouro, ela pode mudar um relacionamento que é difícil, né? É difícil, mas se a gente praticar,
milagres vão acontecer. Amém. Amém? Amém. O impossível vai acontecer. Eu acho que não tem mais nada para falar aqui, queridos. Esse é um texto, né? Quando uma pessoa muito irritada lhe procurar, manda ela ler isso aqui. Manda ela ler isso aqui. Ah, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então o que tem a ver? Amém, queridos? Amém. Então, aproximar da mesa hoje, vamos nos examinar. Quantos aqui reconhecem falta a regra de ouro na minha vida? Falta. A minha carne é mais forte. A minha personalidade, o meu temperamento. Não é? Como é, querido, que tinha antigamente, que agora não se aceita mais? Casal que se separa por incompatibilidade de quê? Gênio. De quê? Gênio. De gênio. Quem aqui tem gênio? Já fiz os 3 O gênio foi embora. É. Olha só, queridos. O nosso trabalho é buscar o azeite do Espírito Santo. Glória. Só ele, né? Amém, Jesus. Quando a porta começa a ranger, a gente vai lá e bota azeite. Aí ela para de ranger. Amém? Então, o azeite, ele não pode faltar na nossa vida. Então, a participar da mesa hoje, o Espírito Santo já está te examinando. O Espírito Santo já está te mostrando que, às vezes, a sua personalidade, a sua carne, o seu temperamento, o seu gênio é um grande obstáculo à obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Né? O homem sem o Espírito Santo, ele às vezes fica até desumano. Amém? Então vamos orar e depois vamos participar da ceia. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos reconhecer que a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra é digna de crédito. Aquilo que a Tua palavra diz é o que acontece. É que é a realidade, que é a verdade. Nós, às vezes, Pai, vivemos na ilusão. Ah, isso é bobagem. Ah, isso não tem nada a ver. É uma ilusão. Então, Pai, ajuda-nos a enxergar que nós ainda precisamos de uma grande obra. O Espírito Santo está fazendo uma obra na nossa personalidade, na nossa pessoalidade, na pessoa que nós somos. Ele está fazendo uma obra e Ele usa toda e qualquer situação para trabalhar a nosso favor, para derramar sobre nós óleo, azeite, unção. Porque, Pai, nós não conseguimos viver a nossa fé na obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo eu me torno humano, às vezes até desumano. Às vezes eu digo palavras que machucam, que ferem, que podem marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida dela. E depois chego na casa de Deus e levanto as minhas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão de nós. Não estamos aqui acusando ninguém, mas reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Jesus disse: sem mim vocês não vão fazer nada. E alguns de nós hoje reconhecemos, Pai, que precisamos mais do Espírito Santo para fazer o que o Senhor tem nos pedido. Então, Pai, eu quero te agradecer. Por mais que essa palavra me incomode, por mais que essa palavra me tire da minha zona de conforto, eu aceito essa palavra como verdadeira, Pai. E sei que ela tem um propósito e um objetivo. E se eu lutar, me esforçar,
cumprir essa palavra, sem dúvida alguma, eu vou ver o impossível acontecer na minha vida. Então, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Jesus. Quando o Senhor falou, não falou apenas para os discípulos, falou para nós, que vivemos aqui 2000 anos depois. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra traz vida, essa palavra traz esperança, mas ela também traz desafio, Pai. Coragem, ousadia, intrepidez, disciplina. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai receber os elementos e antes de participar de cada elemento, nós vamos orar mais uma vez. Enquanto nós nos preparamos, querido, para participar da ceia, aliás, foi exatamente por causa da ceia que os discípulos se escandalizaram, queridos. Porque eles se escandalizaram porque Jesus disse: olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E eles ficaram escandalizados. Como é que a gente vai comer da carne dele? Eles levaram a coisa ao pé da letra. E muitos se afastaram, se escandalizaram. Amém? Hoje as pessoas se escandalizam por muito menos. Se escandalizam por muito menos. Então, que a gente aplique isso na nossa vida. Abaixa a sua cabeça, queridos. Eu queria convidar você, como eu também, a gente reconhecer, queridos, que às vezes a nossa regra é a ponta da faca. A nossa regra é a regra do talião. Dente por dente, olho por olho. A nossa regra fez, agora tem que pagar. A nossa regra, às vezes, queridos, não tem nada a ver com o Evangelho. E aí, queridos, o Espírito Santo tem que fazer uma obra. E Ele está fazendo. Ele não desiste de você. Graças a Deus. Amém? Ele grudou em você. Então, Pai, nós queremos reconhecer, Pai, que falta-nos muitas vezes essa regra de ouro na nossa vida. Talvez tenha gente aqui, Pai, que nunca tenha passado por esse texto e lido isso. E se a gente perguntasse qual é a regra de ouro do Evangelho, eu ia ficar pensando que qual será? E a regra de ouro do Evangelho é: façam aos outros, faça à sua família, faça aos seus vizinhos, faça àqueles que trabalham com você, faça aos seus irmãos de igreja, façam com eles o mesmo que você quer que eles façam a você. Trata eles como você quer ser tratado. Quer ser respeitado? Trate com respeito. Quer ser reconhecido? Reconheça o valor que os outros têm. Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão porque a gente lê a Tua palavra, ouve a Tua palavra, mas na hora da prática o nosso temperamento é maior, a nossa carne é maior, o nosso gênio é maior, a nossa personalidade é maior e o Espírito Santo, ele é soberano sobre todas essas coisas. Por isso que a palavra diz: andai no Espírito, vivei no Espírito. Então, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que nós também praguejamos, pelas vezes que nós também perseguimos, pelas vezes que o nosso discurso com alguém também foi muito duro. Perdoa-nos, Pai.
Limpa nosso coração, Pai. Muitas vezes, pelas marcas que deixaram em nós devolvemos para outros aquilo que já deram para nós. E nós pedimos perdão. Quero agradecer, Pai, porque nós estamos aqui sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Essa palavra não está vindo para condenar, para pisar, para acusar. Pelo contrário, ela está vindo para restaurar, reparar, renovar. Envia o teu Espírito e renova a face da terra. Então, Pai, eu reconheço que eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude a praticar essa regra nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha casa, aonde eu estiver. O que o Senhor espera de nós é que a gente pratique esses verbos, conjugue esses verbos. E essas ações, elas podem provocar maravilhas. Até o impossível pode acontecer. Amém. Agradecemos pela obra de Jesus na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, e agora nós participamos do pão, dando graças a Deus. Graças à obra completa e perfeita de Jesus na cruz do Calvário, nós participamos do pão. Eu falei, queridos, que o impossível pode acontecer. A gente até canta, eu creio que tudo é possível. Não é mesmo? E que nada é impossível para ti. Então, queridos, eu queria que você colocasse diante de Deus a situação que é o teu desafio atual. Porque lhe parece impossível. Presta atenção, queridos, essa situação pode ser um relacionamento difícil. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um desemprego que se arrasta, pode ser muita coisa. Se você não tem nada impossível na sua vida, pede emprestado aí a alguém. Amém? Primeiro, diga para você diante de Deus, Deus, eu vivo uma situação que é um impossível para mim. Não vejo saída, não vejo solução, não vejo nada no futuro. E nós vamos pedir, queridos, ao Espírito Santo que Ele nos ajude, que Ele segure a nossa mão e nos ajude a caminhar a cada dia. Glória a Deus. Queridos, porque a cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio. Então, Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti, nesse momento que vamos participar do cálice, aquilo que para nós hoje é o grande impossível. Você pode até falar aí no teu coração, meu grande impossível é ver isso acontecer, isso se cumprir, isso se tornar realidade. Coloque diante de Deus. E nós oramos, Pai, porque o Espírito Santo, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então eu profetizo que vai chegar o dia que você vai testemunhar o impossível que Deus fez na sua vida, não porque você é melhor que os outros, porque você ora mais que os outros, o impossível que Deus fez na tua vida, porque o Espírito Santo te ajudou, porque Jesus segurou a tua mão. Lembre-se disso, queridos. Nas piores horas,
Jesus, ele não solta a tua mão. Amém? Pedro, certa ocasião, falou: Senhor, não se importa que a gente pereça. E Jesus deu o livramento que eles precisavam. Então, Pai querido, nós colocamos as nossas lutas, as nossas dores, os nossos medos, desafios, o nosso impossível, Pai, que às vezes esse impossível nos machuca, nos fere. Nós colocamos diante de Ti e cremos pela fé que o Senhor tem a solução, que o Senhor tem a cura, que o Senhor tem o livramento, que o Senhor tem a pedra de salvação. Amém, Deus. A rocha da salvação. Amém. Que o Senhor tem. Então, meu Pai, quando meu irmão participar desse cálice, que um milagre já comece a acontecer na vida dele, dentro dele, que a enfermidade vai embora, que a depressão vai embora, que a tristeza vai embora, que o desânimo, a incredulidade, Pai, vai embora e uma nova esperança venha morar no seu coração. Porque a Bíblia diz: se há esperança para a árvore, quanto mais para nós. Então, meu Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que esse cálice carregue a bênção do Senhor para a vida dele, para tudo que ele necessita. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Você pode participar do cálice dando graças a Deus. Coloque de pé. É possível acontecer. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Pode dar a mão ao seu irmão, você pode dar a mão à sua irmã. Aleluia. O pastor sempre fala, né, quando Deus fala, ele pede alguma coisa. E esse texto que foi lido, ele nos leva a uma ação. Porque o texto não diz: aquilo que você não quer que faça com você, você não faça. E aí você ficaria inerte. O texto diz: aquilo que você quer que faça para você, faça ao outro. Então te leva a uma ação. O Evangelho é ação, querido. O Evangelho, ele é prático. Você quer que alguém ore por você? Então ore por esse irmão que está ao seu lado, irmão. Feche seus olhos, Pai. O Evangelho, Pai, ele é prático. E nós queremos te louvar por isso, Pai. Porque se o Evangelho é prático, ele opera na praticidade, ele se manifesta na praticidade. Não é só algo intelectual, não é só uma ideia, mas como diz a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Então ela opera, Pai, ela se manifesta. E quando nós colocamos a tua palavra em prática, o Senhor manifesta o teu poder e transforma nossas vidas. Quando a gente pratica o amor, nós vamos sendo transformados. Quando a gente pratica o perdão, a gente vai sendo transformado. E nós te louvamos por isso, Pai. Como nós ouvimos aqui alguns comentando, hoje já não somos mais as mesmas pessoas. Não por nossa causa, mas porque o Evangelho tem poder de transformar vidas. E Ele tem nos transformado. Muito obrigado, Pai, por essa transformação que o Senhor tem operado em nossas vidas. E nessa hora eu quero, Pai, manifestar a minha fé, orando pelo meu irmão que está à minha direita. Ah, Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que o ambiente em que o Espírito Santo se é derramado é um ambiente de comunhão, é um ambiente de congregação. Então, Pai, enche o meu irmão do teu Espírito nesta manhã. Que seja uma manhã de renovo, como cantamos aqui. Que seja uma manhã de avivamento, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, derrama dor. Manifesta o fruto do teu Espírito, Pai. Que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Manifesta o teu poder em nossas vidas. Eu oro por quem está à minha esquerda nessa hora. Abençoa esse mês de julho na vida dele. Abençoa esse novo semestre que se inicia. Que esse final de ano de 2025 seja de milagres impossíveis acontecendo na vida dele. Nós oramos uns pelos outros e abençoamos a cada um de nós, as nossas famílias.
E agora, Pai, que nós vamos embora, nos leva debaixo da tua bênção e proteção para o nosso lar, para o nosso destino. Continua cuidando de nós, Pai. Continua derramando o teu Espírito sobre as nossas vidas e completando esta obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós. Nós te adoramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe, rica e abundantemente.